Bem-vindos a mais um episódio do Fala-me de Tecnologia, hoje para falarmos sobre personal branding. Para isso temos connosco o Luís Diogo, que foi um arquiteto entretanto tornado empreendedor, é CEO da Mini NASA, e temos connosco a Diana Toscano, coach da Bosch e também especialista nesta área. Vamos a isto. Vamos então começar por desmistificar o que é isto do personal branding, afinal o que é isto de ter uma marca pessoal e porque é que é tão importante para o sucesso profissional das pessoas. Luís, se calhar começa por ti. Boa. Primeiro é engraçado existir esta relação entre aquele percurso que eu estou agora a fazer e isto do personal branding, porque foi muito premeditado, ou seja, foi muito objetivo e estratégico eu ter decidido dar a cara. Eu estive a empreender durante 7 anos, sempre atrás do pano, sempre com os meus negócios, sempre no backstage e nunca tive a necessidade de me expor ou de expor a minha forma de ver o mundo, a minha marca. Sempre o fiz através das marcas que eu tinha desenvolvido até então. No entanto, eu olhei para trás e percebi que estrategicamente no meu percurso eu nunca tinha monetizado em termos de atenção todo o conhecimento que eu tinha desenvolvido. E isso limitou um pouco o acesso a oportunidades, o acesso a pessoas, o acesso a colaboradores. Tudo isso, na realidade, hoje em dia funciona numa dinâmica muito mais humanizada, onde as pessoas se conectam com pessoas. E quando isto ficou muito claro na minha cabeça, eu, enquanto empresário, porque é um nome que se calhar eu mais me revejo nos últimos anos, faria todo o sentido eu começar a monetizar essa atenção, eu começar a investir de forma premeditada para capitalizar essa atenção, sendo que eu tenho uma forma muito própria de ver o mundo, o que na realidade é exatamente isso que eu quero expor, que é eu atrair pessoas que, de certa forma, reveem quer algum valor naquilo que eu partilho ou penso, mas da mesma forma se revêem naquela forma de trabalhar, de estar, sempre muito, no meu caso, na ótica profissional, e isso tem acontecido. Eu tenho encontrado pessoas para recrutar para a empresa, eu tenho encontrado oportunidades de parcerias estratégicas, tudo em função dessa construção de uma marca pessoal e isso já são ganhos pequenos num projeto que é muito maior e onde eu vejo, se calhar, a maior componente de investimento da empresa neste momento está em acentuar este efeito que, na minha ótica, já é muito mais do que começou por ser, não é, o blog, a partilha do dia-a-dia, as roupas, começou muito nessa dinâmica, o desporto, mas hoje em dia, na área dos negócios, o impacto que a marca pessoal tem, neste caso dos líderes nos próprios negócios, é tremendo. Hoje em dia, inclusive, é o canal mais eficiente de distribuição. Isto significa que nos coloca numa posição de vantagem desleal muito grande. E quem perceber isso vai conseguir capitalizar. Quem não perceber, acho que vai perder uma boa oportunidade dos próximos 10 anos. Diana, também partilhas dessa opinião, porque estamos a falar de um mercado, não é? Um mercado Sim. de pessoas, digamos Sim, assim. partilho e obrigada, Luís, porque acho que tocaste também num ponto muito interessante, que é a parte estratégica. Eu há cerca de 2 anos li um artigo muito interessante na Harvard Business Review, que tinha um exemplo muito prático do mundo empresarial, em que dizia que um colaborador bastante produtivo e um high performer tinha perdido uma oportunidade de ser promovido dentro da empresa e virou-se para o manager e perguntou: mas o que é que aconteceu? Qual é o motivo dessa decisão? E o manager respondeu-lhe: porque ninguém te conhece. Obviamente não terá sido só isto que ele disse, mas a questão aqui é exatamente isso, é nós percebermos que seria ingênuo achar que só a nossa performance fala por nós, não é? Portanto, associado às nossas características, ao nosso desempenho, há realmente aqui a imagem que nós transmitimos aos outros. E é exatamente essa imagem, intencional ou não, que nós projetamos e a forma como os outros nos veem, que permite contribuir para a nossa visibilidade de quem nós somos, dos nossos valores, daquilo que nós queremos transmitir e, portanto, eu acredito que cada vez mais é importante, no mundo empresarial, principalmente em organizações grandes ou pequenas, neste mundo competitivo em que vivemos, perceber que mais do que a reputação e às vezes até mais do que o desempenho, a marca pessoal pode diferenciar-nos. Portanto, as oportunidades profissionais também dependem dessa marca pessoal, sim, não é? Sem dúvida, sim. Agarrando aqui nesse exemplo que estava exatamente a dizer, é exatamente isso, e é perceber que
estas oportunidades podem ter um impacto positivo e negativo, ou seja, a imagem que eu transmito pode ser muito ela dinâmica, autêntica, confiante e por isso abrir aqui as portas para mais oportunidades de crescimento, quer individual, quer profissional, mas por outro lado pode ter também o efeito oposto, ou seja, se a imagem se calhar que eu transmitir for uma imagem arrogante, de hipocrisia, de desconhecimento, isso poderá vir a ter exatamente o efeito oposto. Portanto, eu sinto que sim, que como empreendedores, que como pessoas no mundo, aquilo que nós transmitimos pode efetivamente e tem o potencial de se transmitir em hipóteses. Luís, tu sentes que para os empreendedores ainda mais, ou seja, porque marca pessoal podemos falar para as pessoas gerais do mundo, como estava a Diana a dizer, mas para os empreendedores que querem elevar os seus negócios é ainda mais importante esta marca pessoal? É fundamental, aliás, até associado a isso, porque repara, nós sempre vivemos numa era, nos últimos 50, 60, 70 anos, onde os mídia dominavam toda a cadeia de distribuição, não é? E nós, enquanto empreendedores, nós pagávamos para aceder. Nós posicionávamos a nossa marca onde a atenção está. E onde a atenção está, normalmente isso aumenta o valor e é por isso que a televisão chegou a ser mais cara do que a rádio e hoje, muito provavelmente, alguns locais na internet são mais caros do que a televisão e a Super Bowl é mais cara, enfim, que outros locais. É a atenção que nós estamos a disputar. E isto pode ser visto de uma forma que é, eu enquanto empresário tenho que estar muito atento ao custo desta atenção, porque eu na realidade enquanto empresário eu tenho que conseguir encontrar fórmulas eficientes de fazer a distribuição do meu produto para garantir que eu tenho minimização daquilo que é o meu custo por cada cliente que eu tenho dentro da estrutura, não é? E a atenção faz isto, eu consigo pagar, aceder. No entanto, o custo da atenção está a subir continuamente. Isto inviabiliza muitos negócios de poderem capitalizar e utilizar. E se antigamente nós utilizávamos o middleman, a pessoa que dava acesso às grandes cadeias de distribuição, hoje o mundo não funciona assim. Eu consigo aceder diretamente ao cliente final. E uma forma de ver isto é, eu se investir na minha marca, eu vou conseguir diminuir ou aumentar a confiança que a marca tem e diminuir o custo por novo cliente. Mas para mim a forma mais interessante enquanto empreendedor de analisar esta oportunidade é a seguinte: há um fenómeno a ser criado em todo o mundo, sobretudo nos Estados Unidos, não é? Eles normalmente têm tendência a andar um pouco à frente, que é o fenómeno das holding pessoais, ou seja, é uma pessoa que na realidade tem uma série de acessos, tem uma marca pessoal muito forte e ele próprio vê oportunidades, investe nessas oportunidades e capitaliza na própria distribuição que ele já tem. Então, o que é que acontece? Isto é muito desleal, porque eles muito rapidamente conseguem fazer um investimento, reaver o retorno desse investimento de uma forma muito rápida, porque estão sempre ali na esfera de influência que eles acabam por ter. Então, é quase como se a estrutura de confiança, pilar base que eles criam, que é a marca pessoal deles, fosse aquilo que é o elemento diferencial em todos os negócios onde eles se veem envolvidos. Isto para qualquer empreendedor é música para os ouvidos, porque basicamente traz aqui um elemento desleal que lhe permite competir em qualquer um dos segmentos de uma forma completamente diferente do que a concorrência está a fazer. E questões como o custo por atenção não é uma questão porque está salvaguardado, então acentua e traz muita velocidade ao processo de retorno de qualquer investimento que nós fazemos, quer de tempo, quer de dinheiro. Mas em Portugal a realidade não é essa. Já é um bocadinho essa, sim. Já está a acontecer, ou seja, já está a acontecer a construção de plataformas de atenção aqui em Portugal e depois é um processo inverso, eu tenho um grupo de pessoas que tenham esta questão de ter muito cuidado com a confiança que nós estabelecemos porque ela rapidamente se pode perder. Mas se eu tenho essa confiança, isto não se trata só de promoção direta, trata-se de eu fazer uma transferência desta credibilidade e confiança para um público onde eu estou a salvaguardar, obviamente, que o produto tem qualidade, enfim, que cumpre tudo aquilo que são os requisitos normais para vencer no mercado. E aquilo que faço é, eu procuro oportunidades tendo em conta este grupo de pessoas, que é muito diferente de eu olhar para qualquer negócio como uma oportunidade. Não são todos que vão ser uma oportunidade, mas eu tenho um grupo de pessoas com necessidades muito específicas e se eu olhar para as necessidades delas, me aproximar delas, estiver disposto a ouvi-las, tiver um canal de acesso direto a essas mesmas pessoas, eu consigo entender que dores elas têm e consigo com isto antever que oportunidades para resolver essas mesmas dores é que existem. E alavancar, claro. E alavancar. E isto é poder, porque estou no início da cadeia do consumidor, estou no início da cadeia de distribuição. E sobretudo empreendedores que falam para empreendedores, normalmente, não é? O que é que acontece? O comprador empreendedor é alguém que compra normalmente no B2B, é alguém que compra negócio para negócio, é alguém que compra múltiplas vezes, é alguém que tem poder de compra, é alguém que não compra enquanto individual, compra enquanto negócio. Então, são pessoas que têm aquilo que nós chamamos um valor no tempo de vida muito elevado e daí são audiências mais pequenas, mas são mais qualificadas porque têm outro poder de compra.
E nós, enquanto empreendedores, nós não podemos renegar esta oportunidade. Da mesma forma que a televisão foi uma oportunidade, da mesma forma que o acesso da internet foi uma oportunidade, o retalho e o comércio eletrónico foi uma oportunidade. Disputar a atenção hoje, na minha opinião, não existe um downside, não existe um lado negativo a não ser este, se não controlarmos o que estamos a fazer estrategicamente pode dar errado. E há profissionais que nos ajudam a fazer esse posicionamento e a garantir que isso depois não acontece. Mas é uma opção estratégica, é um investimento com um potencial retorno maior a qualquer coisa que eu conheça. E acho que tu disseste uma coisa muito importante aí, que foi no meio disto tudo, no meio do empreendedor, há uma pessoa, não é? Um empreendedor é um negócio, mas também é um indivíduo, não é? Claro. E eu acho que é esse valor também que muitas vezes nós temos a oportunidade aqui com a marca pessoal de criar. E onde é que está esse nosso diferencial? Como é que nos podemos diferenciar para maximizar o nosso sucesso? Sim, eu acho que aqui é um ponto que se calhar estamos aqui um bocadinho a voltar às origens, mas por exemplo, eu penso sempre nesta forma, nós como seres humanos representamos uma espécie, não é? E como indivíduos fazemos parte de uma sociedade, mas para além desta parte da massa, nós somos seres únicos. Se nós pensarmos, por exemplo, e eu costumo utilizar este exemplo que é na impressão digital, nós somos bilhões de pessoas no mundo, e não há uma impressão digital igual a outra. E o que eu acredito é que, enquanto indivíduos, é exatamente isso. Nós somos seres únicos e esta potencialidade de características pessoais e profissionais são aquilo que nos pode diferenciar e que se nós maximizarmos exatamente estas características, ao sabermos exatamente quem somos, podemos ainda trazer objetivos mais positivos, quer como empreendedores, mais uma vez, quer como indivíduos para a sociedade. Isto é uma coisa que se trabalha, Luís? Achas que... Eu acho que é o mais difícil, é ter a clareza sobre esse elemento diferenciador. E acho sinceramente que nós não vamos chegar lá forçando. Ou seja, eu não tenho uma fórmula, tenho a minha forma como eu cheguei lá. que alguns podem apropriar ou tirar aqui algumas ideias que possa funcionar também, mas que é muito próprio. Vamos ouvir a fórmula do sucesso. Há uma fórmula muito importante que é, eu tive 7 anos a empreender, eu construí os meus ativos, eu construí alguma liberdade financeira. Isto significa que quando eu comecei a minha marca pessoal, eu tinha tempo, tinha recursos, tinha dinheiro, tinha tudo isso, o que me permitiu não exercer uma pressão direta sobre encontrar algo para dizer. E isso foi fundamental. A necessidade. E isso trouxe-me um filtro, que eu acho que é o filtro mais importante numa marca pessoal, que é o filtro eu não quero saber. Isto ou é assim, ou é como eu vejo, ou então eu pago se for errado. Isto porquê? Mas para isto é preciso condições, não é? No início da minha jornada eu não podia tomar esta opção de dizer, ok, eu pago, se correr mal, corre mal. Não. Eu criei essas condições, depois na fase certa eu disse, ok, é o momento de arriscar agora e eu acredito que isto pode funcionar assim e eu pago, não tenho como comprovar, eu pago para ver. Pronto, isso foi uma condição muito, muito importante. E associado a isso, uma reflexão sobre a minha própria personalidade. E eu durante muito tempo, toda a minha vida aliás, sobretudo mais na fase adulta da minha vida, eu tinha uma característica que eu sempre vi como um defeito. Que eu, para quem gostava, os meus pais, a minha irmã, os meus amigos próximos, eu lutava, se calhar até demasiado, pelos objetivos deles. Então eu sempre tive muito esta sede de procurar ajudar a pessoa a fazer um progresso do ponto A ao ponto B. Sempre foi uma coisa que esteve comigo. Isto, para quem não quer evoluir ou para quem não está na fase ou no momento de evoluir, e não deu essa autorização, na realidade, é visto como um confronto. Ou seja, muitas vezes era visto como uma característica negativa. E o que é que eu senti? Quando eu me comecei a lidar ou a mudar o grupo de pessoas com quem eu lidava, e lidar se calhar mais com empresários, com pessoas com os mesmos desafios que eu tinha, eu comecei a ver que essa mesma característica de eu gerar esse desconforto era vista como um lado muito positivo. Ou seja, para pessoas que queriam fazer esse processo de evolução, isso era visto como um lado positivo. E sempre que eu encontrava uma pessoa que pegava nesse insight que eu dei, que pegava nesse desconforto e transformava, ou pegava naquela informação e fazia acontecer, e acontecia, e aquilo tinha algum resultado naquela pessoa, isso deixava-me com um fulfillment incrível. Então eu entendi que eu podia pegar naquilo que era o meu maior defeito e canalizar isso como uma mensagem positiva para um grupo de pessoas que se revê, neste caso, que revê que é no desconforto que ela vai encontrar esta evolução contínua, incremental, pequenas evoluções todos os dias, e isso acabou por ser uma mensagem central, que nasceu muito mais da minha personalidade e que depois trata-se de eu expor. E porquê é que isto é interessante? Porque se eu tiver recursos para investir naquilo que eu tenho como visão, e se eu for uma exposição da minha própria personalidade, a não ser que a minha própria personalidade não seja do senso comum, aquilo que vai acontecer
é que eu vou aterrar num sítio que eu estou super confortável. Então aquilo que eu sinto é isso, eu estou a aterrar num sítio que eu estou super confortável. Aquilo que eu vou ser daqui a 10 anos é só uma expansão daquilo que eu sou. Aquilo que estamos a falar aqui é aquilo que me apetece falar quando eu sair daqui. E isso para mim é fundamental porque, independentemente da estratégia, é um jogo de constante, é um jogo de perduração no tempo. E se eu estiver a falar de algo que eu não me revejo, se eu estiver a falar de uma forma que eu não sou, muito dificilmente a pessoa vai conseguir perdurar isso no tempo, e sem constante é como nos negócios não há resultados, e isso é fundamental. Foi a forma que eu cheguei, não sei se é certo ou não, mas para mim tem funcionado. É como um todo, claro. Diana, e como é que chegamos a este ponto forte? Como é que identificamos nas pessoas, ou em nós próprios neste caso, o nosso ponto forte para podermos maximizar isso? Eu acho que também aqui o Luís tocou num ponto muito importante, que é exatamente pontos fortes versus aquilo que nós chamamos de pontos menos fortes. Às vezes sinto que há uma tendência das pessoas para se focarem demasiado nos pontos a desenvolver. E eu aqui tenho, e acho que o crescimento é sempre muito importante, uma visão muito própria, que é, se nós nos focarmos nos nossos pontos fortes, que são aqueles que nos dão energia, motivação, dos quais tiramos o maior prazer, aquilo que fazemos no fundo com maior naturalidade, porque é aquilo que nos exige menos esforço, nós podemos simultaneamente trabalhar de forma indireta nos pontos em que somos menos bons, digamos assim, nos nossos pontos menos fortes, mas tirar essa energia. Eu costumo dar este exemplo, se, por exemplo, o meu ponto forte é a comunicação e o meu ponto mais débil é a paciência. Eu não sou uma pessoa muito paciente, aquilo que eu gosto é de comunicar, de falar, e quero continuar a ser bem sucedida nisso, aquilo que tu estavas a dizer, Luís, não é? Eu quero continuar aquilo que se calhar não era aqui um ponto forte, é visto um ponto forte no outro lado. Ok, então eu posso trabalhar indiretamente no fator paciência, mas se eu só for olhar para o fator paciência, eu vou ficar extremamente frustrada ao tentar desenvolver uma coisa que não vem com naturalidade para mim. Portanto, eu posso fazê-lo, mas através daquilo que são os meus pontos fortes, que foi aquilo que tu fizeste, não é? Agarraste e transformaste, se calhar, um ponto na tua área na parte empreendedora que te dava essa vantagem. E é aí, exatamente, através dos pontos fortes, que eu sinto que podemos ainda maximizar mais aquilo que nós somos como indivíduo. E às vezes quando vemos como defeitos, não é? Exatamente. Isso que diz é muito interessante, porque se nós olharmos, ou seja, não só nós olharmos para esse balanço que existe entre os dois lados, mas nós entendermos uma coisa que até agora não era um senso comum quando nós falávamos de marca pessoal, que era, nós tentávamos projetar uma imagem quase que sem defeitos. Mas isto é um erro estratégico, ok? Se nós olharmos para todos os filmes, para os super-heróis, para todos os livros e por aí fora, o herói tem falhas, porque se o herói não tem falhas, nós não nos conseguimos relacionar com ele. Então, uma das coisas que eu consigo comprovar que funciona muito bem é eu expor essas mesmas falhas, porque isso aproxima o herói ou a personagem que nós estamos a trabalhar, porque na realidade, no fim do dia, somos um personagem, não é? Ajuda numa aproximação. Porque se nós contamos a nossa história e essa história tem sucessos e fracassos, as pessoas que nos estão a seguir estão em diferentes fases dessa mesma história. E aquilo que normalmente acontece é que elas se conectam com essa humanização, com essas falhas, sobretudo com as falhas. E eu acho que quando nós assumimos a verdade, tem muito poder, porque muito pouca gente a utiliza. E eu acho que se nós entendermos que isso pode jogar a nosso favor, sentimos-nos talvez mais confortáveis em expor essas mesmas falhas e dizer, ok, eu estou aqui para primeiro assumir, para depois com clareza poder resolver. E não tentar mascarar, porque isso normalmente é quando dá errado. Porque se nós tentarmos mascarar aquilo que é uma característica que nós temos, eventualmente lá à frente não vai dar para manter, não é? E as pessoas vão se identificar sempre com toda essa jornada. Pior, estamos-nos a dizer a nós que nós não temos essa falha, por muito o nosso subconsciente está a dizer isto, eu não tenho esta falha porque eu estou a escondê-la. E o que acontece é que estamos a acentuá-la, não a resolvemos, não a encaramos e muito provavelmente ela vai jogar contra nós, quando poderíamos fazer o inverso, que é, eu tenho esta falha e vemos que eu utilizo muito formato escrito e há muita gente a entrar em contacto, a espelhar, ou seja, eu noto quando aquilo conecta com as pessoas, porque elas respondem e dizem, eu também tenho isto, eu também fiz isto, enfim, respondem sobre os problemas que elas têm. E eu noto que sempre que eu exponho uma falha minha, tem muito mais ressonância com as pessoas. E ao mesmo tempo é eu assumir que tenho essa falha e isso coloca-me logo numa posição de, ok, agora eu vou corrigi-la. E isso acho que conecta muito e somos pessoas a falar para pessoas, não somos empreendedores a falar para... Eu não sou um empreendedor a falar para outro empreendedor, eu sou uma pessoa que tem uma vida, tem uma dinâmica a falar para outra pessoa que está do lado de lá. Autenticidade e vulnerabilidade, acho que são as duas. Funciona muito bem, não é? Uhum. O Batman tem falhas e quando nós entendemos isto, permite-nos criar uma estratégia, lá está, premeditada, porque o facto de nós termos uma estratégia premeditada não significa que nós estamos a alterar a narrativa da nossa vida, não. Significa que estamos a fazer as coisas com muito mais intencionalidade. E eu acho que isso é o que está agora a nascer a sério, se vê cada vez mais profissionalização nesse sentido, e é óbvio que o crescimento é uma materialização dessa objetividade.
Falemos de presença online e offline. O que é importante? Ferramentas, estratégias, o que é que as pessoas podem reter para maximizar a marca pessoal das pessoas? Olha, na minha opinião, hoje em dia, tendo em conta que se aquilo que eu estou a disputar é atenção, a primeira coisa que eu tenho que entender é, eu preciso falar para que grupo de pessoas? Eu estou a falar para que grupo de pessoas, não é? Depois dessa identificação, isso é muito importante, porque existem um determinado número de estratégias que não fazem sentido, ou que não fazem tanto sentido no início, estar a explorar. Depois de eu ter clareza de que o grupo de pessoas que eu falo está aqui, ou consome aqui, ou é muito mais este registro, aquilo que para mim é mais importante e tem sido a minha estratégia, tem sido o inverso daquilo que é a normalidade. Eu gosto de ir por onde ninguém vai, da forma que ninguém vai. Porquê? Eu chamo-lhe não seguir a manada. Porque se eu não seguir a manada, eu posso ir trabalhar um grupo de pessoas muito menor, mas eu tenho muito menos concorrência. E na realidade isto é um jogo de concorrência. E a atenção no digital, ela é altamente competitiva. Okay? É muito competitiva, então isso trata-se de encontrar espaços de oportunidade que ninguém está a explorar, e quando nós vemos muita gente aí numa direção, isso para mim, na minha visão, é um sinal de alerta. Deve-nos fazer exatamente equacionar o oposto, porque a atenção está em todo lado, está no formato físico, está no formato digital, está em todo lado. Aquilo que nós temos que encontrar é um espaço de oportunidade para a escala onde nós estamos, e eu acho que isso muitas das vezes trata-se por encontrar o oposto, estudar o que está a ser feito, mas encontrar o oposto, e não tanto seguir aquilo que são as tendências, porque isso naturalmente vai fazer com que seja mais difícil, demore mais tempo, e muito provavelmente já muita gente está solidificado a posicionar-se aí. E por muito que a realidade custe a aceitar, é muito difícil competir diretamente em plataformas que são basicamente alimentadas pela eficácia que elas próprias têm. Nós estamos a disputar com alguém que tem um interesse ali, e eles têm alta propensão a dar primazia a quem já está há muito tempo. E nós olhamos e vemos um canal de YouTube, mas nós não temos consciência. Eu fui ao Brasil, a um dos maiores grupos de empreendedores a explorar o digital no mundo, aliás, é o maior grupo financeiro do mundo, é o que tem a maior comunidade do mundo do lado financeiro, que é o Grupo Primo, que é um grupo muito conhecido, e eles basicamente têm uma estrutura de 50 pessoas só a produzir conteúdo, ok? Não... É a profissionalização, é a profissionalização. Por muito que queiramos competir naquele espaço, nós temos que entender com quem é que nós estamos a disputar e que recursos é que eles têm, e encontrar qual é o nosso espaço, e esse espaço tem que existir. A newsletter, na altura, havia muito pouca gente, ainda há muito pouca gente a explorar. Eu sei que quem tiver paciência para aturar os temas que eu gosto de falar, é uma pessoa que gosta de ler, é um match inevitável, é um filtro que me ajuda a chegar a esse género de pessoas. E eu escrevo longo, escrevo profundo, eu faço mais de 50 páginas de pesquisa só para escrever uma newsletter à sexta-feira. E eu sei que isso é diferenciador no sentido em que ninguém tem paciência para pôr essa energia, e isso de alguma forma não fala para toda a gente, eu não vou falar para toda a gente, mas fala para um grupo muito específico de pessoas. Sim, há essa parte do público-alvo, tu dizes que é muito importante, saber quem é a nossa audiência. Em termos offline, quando falaste da tua pesquisa, lembrei-me disso, porque eu acho que é exatamente essa parte muito importante, que é mantermos-nos atualizados, para mim, muito importante networking, ou seja, mantermos e estabelecermos a nossa rede de contactos, não só por uma questão de conexão com outros, como tu dizias há bocado também, com outros empreendedores, saber, mas exatamente para expandirmos a nossa forma de pensar e de saber fazer e de aprender coisas novas. E sobretudo, eu acho que também, lá está, como tu dizias, a pesquisa, ir a formações, ir a conferências, todo o tipo de fóruns que permitam exatamente essa troca de experiências, naquilo que são os nossos interesses, para também poder depois partilhar. E eu acho que também, de alguma forma, partilhar aqui na comunidade local, ou seja, se calhar no sítio onde nós vivemos, para nos tornarmos visíveis, porque acho que também traz esse valor associado, e também, de alguma forma, se pertencer a alguma organização na comunidade onde nós estamos. Por exemplo, como este podcast, estar aqui e mostrarmos também um bocadinho de quem nós somos e da nossa marca pessoal e de como é que isso pode fazer a diferença. E quando é que percebemos que é hora de haver aqui um ajuste, de revitalizar a nossa marca pessoal? Quando é que olhamos para a nossa marca e pensamos, não está a resultar, vou ter que dar a volta? Eu acho que há sinais mais evidentes e menos evidentes. Os mais evidentes são, sem dúvida, quando recebemos feedback negativo ou menos positivo de público em geral, de amigos, de familiares. Eu acho que aí devemos parar mesmo para refletir, ok, há aqui qualquer coisa que não está bem, deixa-me reformular, pensar como é que posso melhorar. Para mim, outro dos sinais bastante evidentes é quando nos sentimos, e há bocado também tocaste nisso, desconfortáveis ou desalinhados com a mensagem que nós estamos a transmitir. Eu acho que para mim isso é um sinal de que, ok, parou, há aqui qualquer coisa que não está a correr bem, isto não está alinhado com quem eu sou, com os meus valores, e aí acho que temos mesmo que parar e refletir, porque há aqui qualquer choque que está a acontecer.
Depois eu acho que sim, também há se calhar sinais menos evidentes, mas que podem ser igualmente importantes. Por exemplo, se eu pensar que eu não sou a mesma pessoa hoje que era há 10 anos atrás, não é? Nós evoluímos com o tempo. Isto para dizer o quê? Que a nossa marca pessoal também deve evoluir. A mensagem que nós passamos não deve ser imutável, não é? Portanto, deve também refletir exatamente esse crescimento pessoal e profissional que nós temos. E às vezes temos tendência a descurar isso, portanto, estar um bocadinho também a par das tendências, obviamente, do mercado, de que forma é que elas impactuam com a nossa marca, mas sabermos quem é que nós somos e onde é que nós queremos ir. Mais alguns sintomas, Luís, que devemos ter atenção? Concordar plenamente, aliás, dando como exemplo esta questão de nós, há pouco falávamos em offline, a conversa começou offline, peço desculpa. Falávamos offline que eu quando decidi lançar a marca, eu tinha a maior construção que eu fiz na vida foi dentro da digitalização dos serviços. Foi aí que eu próprio fiz para mim e que eu acumulei mais conhecimento, que eu fiz mais investimento e que eu me formei mais enquanto pessoa durante mais tempo. E para mim havia um sentido lógico de eu explorar isso, dessa ser uma porta de entrada, para eu poder ajudar quem estava na mesma situação que eu a fazer exatamente esse trajeto. E toda a informação que eu tinha acumulado durante este ano e meio foi onde eu estive a explorar muito essa narrativa. Hoje em dia, a Mini-NASA será uma marca que irá dar continuidade já com uma estrutura a essa mesma mensagem e há de se manter com esse propósito e, no entanto, eu sinto que preciso de liberdade. A minha marca precisa de liberdade, porque eu não quero falar daquilo toda a vida, ok? Ponto. Eu não quero porque eu sou uma pessoa que me motivo por eu próprio evoluir todos os dias. A minha mensagem é a maior coerência com aquilo que eu sou e faço. E hoje em dia eu já estou a mudar, exatamente por causa disso. Como a minha atenção muda em ciclos de 5 anos, 6 anos, 7 anos, muda gradualmente e eu já estou a posicionar, ou eu estou a posicionar a marca nesse sentido. E eu sei que era muito mais eficiente do ponto de vista de negócio eu continuar a capitalizar em cima daquela mensagem. Mas no fim do dia eu só tenho uma vida, só tenho um bilhete e se eu não leio sobre o que me apetece, se eu não falo sobre o que me apetece, é aqui que a marca pessoal traz as suas limitações, que é, se não é uma extensão daquilo que nós gostamos de fazer, é a pior coisa que pode existir, que é um vínculo de um ativo que nunca se vai desligar da nossa imagem. Isso é o lado mais negativo, que podemos explorar, que é um prisma interessante, o lado mais negativo das marcas pessoais é que ele vai depender sempre de mim. Por muito que eu consiga agilizar a estrutura à minha volta, vai depender sempre de mim. E isso, obviamente, é uma exposição muito grande de um ativo onde nós colocamos muitos recursos e muito investimento. E logo, para mim, não faz sentido a não ser que seja uma extensão da nossa personalidade e é a única forma, sinceramente, que eu vejo de prevalecer no tempo e, ao mesmo tempo, de não soar a arrependimento daqui a uns anos. Porque depois, assim, o grupo de pessoas vai evoluir connosco. As pessoas falam como eu escrevo, as pessoas respondem aos e-mails exatamente com a minha estrutura de escrita. As pessoas usam os meus termos, leem os mesmos livros. O que se nota é que a audiência também evolui. A audiência que está do outro lado. E é esse match. Elas vão nessa jornada. Nós não precisamos de dizer, hoje é assim, hoje sou A, não posso ser B. Não. Porquê que não podes ser B? Como é que tu vais acreditar que daqui a 5 anos tu não és diferente? Então, eu acredito 100% na estratégia e para mim é um must. Tem mesmo que existir, porque senão a longo prazo não vai correr bem. E que é um desafio ao mesmo tempo, não é? É gigante. É autorreflexão, é um processo de descoberta pessoal. Eu terminava a nossa conversa, porque já estamos mesmo a chegar ao fim, a direcionar para aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que já estão com vontade de quererem trabalhar ou reformular a marca pessoal. Portanto, eu pergunto-vos quais são os conselhos que deixariam a essas pessoas, ou para as pessoas que estão a iniciar, ou para as pessoas que de alguma forma já estão aqui a ver uma oportunidade de dar um lift à coisa. Sim, eu podia ficar aqui o dia todo a falar com vocês sobre isto e já agora também digo, se tiverem interesse, obviamente, podem sempre encontrar-me nas redes sociais e também no WeCoach Bosch, que nós temos internamente. Que conselhos é que eu vos posso dar? Conheçam-se a vocês próprios, eu acho que é muito importante, conheçam os vossos valores, os vossos pontos fortes, os vossos objetivos a curto e a longo prazo. Conheçam a vossa audiência, público-alvo, muito importante, conhecer a quem é que nós estamos a falar para podermos também adaptar a nossa linguagem, o conteúdo, a nossa postura, os nossos gestos, sem deixarmos de ser nós próprios. Acima de tudo, acho que procurem uma presença online e offline ativa e interativa, o que não é a mesma coisa, portanto, ativa e interativa. Peçam feedback, eu acho que pedir feedback é muito importante a amigos, mas também ao público-alvo, a managers, o que seja, a mentores, porque acho que permite também continuarem a crescer neste sentido. Trabalhem com profissionais, coaches, mentores, e acima de tudo,
muito importante para mim, isto é muito pessoal, que era aquilo que eu dizia há pouco, sejam autênticos e sejam vulneráveis. Eu acho que como seres humanos nós procuramos todos conexão e a conexão baseia-se muito na confiança, aquilo que tu também dizias há bocado, não é? Nós queremos manter-nos uma marca confiável e a confiança vem sobretudo se nós mantivermos a nossa autenticidade e nos mantivermos vulneráveis. A chave para o sucesso, diz-me lá. É simples, mas não é agradável de ouvir, que é igual em todo lado, que é tudo o que valor nós criamos na vida precisa de tempo e precisa de investimento. O relacionamento, a estratégia financeira, o negócio, precisa de investir tempo, precisa de investir, é fundamental. E aqui não vai ser diferente, ou seja, vai demorar muito tempo, vai custar muito dinheiro e é preciso ter muita objetividade, porque na realidade é sobre confiança. Uma marca pessoal é sobre confiança, assim como a Bosch é sobre confiança. E a Bosch, para construir confiança, tem que investir muito tempo e muito dinheiro. E aqui não é diferente. E nós temos que entender que por trás de tudo aquilo que as pessoas veem num mural, ou numa plataforma, numa rede social, ou, enfim, ou numa palestra, onde quer que seja, está muito trabalho. Muito trabalho. Ano passado eu escrevi mais de 200 newsletters, gravei mais de 700 horas de vídeos, fui a não sei quantos eventos, corri muitas estradas, tive muito tempo sem a minha filha, e isto são sacrifícios, ok? E não existe a capitalização da atenção, não existe, no início nós precisamos de distribuição, fazer com que a nossa mensagem chegue às pessoas. Não existe isso se não houver insistência, e não existe insistência se não houver tempo e se não houver recursos. E isto é fundamental, e na minha ótica, depois de entender o que é que se trata uma marca pessoal, acho que concordamos que é sobre confiança, é entender que para construir confiança, como qualquer marca, é preciso investimento e estar preparado a aguentar o tempo necessário até o retorno começar a aparecer. É mais parecido com investimento imobiliário do que aquilo que as pessoas estão... Daí a importância de nos mantermos fiéis a nós próprios, não é? Certo. Senão lá está, chega ao fim e não faz sentido. Portanto, é uma maratona, não é um sprint. E acho que essa é uma mensagem importante. Fala-se muito nas fórmulas rápidas para chegar ao cume. A minha sugestão é fujam dessas fórmulas e construam uma base sólida que vocês consigam perdurar, sobretudo num sítio que vocês querem aterrar. Porque se construirmos uma coisa que custa tanto tempo, tanto dinheiro, numa coisa que nós não queremos aterrar, qual é o sentido? Terminamos com conselhos-chave, conselhos para prosperarem a vossa marca pessoal. Fiquem atentos ao próximo episódio.